É com muita alegria que a gente inicia hoje mais uma etapa de um projeto que tem a intenção de colecionar boas práticas de saúde mental da infância, adolescência e juventude no estado do Rio de Janeiro. É um projeto que envolve muitas frentes. Ele é inspirado num processo histórico do Fórum de Saúde Mental. A gente trabalhou aqui algumas vezes com a UERJ em outros projetos, como a Conferência Estadual de Saúde Mental, projeto de saúde mental e equidade. Então, a gente está aqui hoje retomando um processo de parceria super importante entre a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde e o movimento de trabalhadores e de pessoas que pertencem à agenda e que são especialistas por experiência, para que a gente possa aprender com esse processo e dar voz cada vez mais ao que no campo da saúde mental pública é o padrão ouro, que é trabalhar com complexidade a partir da experiência das pessoas que vivem as situações no território. Então, queria dar as boas-vindas a todos a esse momento inaugural e agradecer a presença de todos que estão aqui. Vou convidar a Kátia para poder falar um pouco desse lugar que a gente está aqui hoje a partir da experiência do Fórum de Saúde Mental. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. Obrigada, Karen. Então, eu vou falar um pouquinho, do fórum, que tem o nome de Fórum Interinstitucional de Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes no Estado do Rio de Janeiro, e que é um fórum que está fazendo 25 anos. Ele foi inaugurado no ano 2000 por pessoas que não estão mais na Secretaria Estadual de Saúde, que estavam na época, e a gente vem mantendo esse fórum, que é um espaço muito importante, que reúne os profissionais, os gestores, e recentemente, desde o retorno presencial da pandemia, a gente tem conseguido reunir os adolescentes e algumas crianças também. E o fórum tem estado muito potente, a gente tem discutido vários temas ligados à saúde mental de criança e adolescente. Estou muito feliz também de estar aqui. Vou, então, passar a palavra agora para a professora Débora, que vai se apresentar e vai falar um pouquinho também dela. Tudo bem? Então, obrigada, Kátia, por me chamar, pela apresentação. Eu vou falar um pouco na perspectiva do que, na saúde mental da infância e juventude e adolescência, essa interface com o território, essa interface com a rede de atenção primária e todas as potencialidades que a gente pode ver dessa interlocução. Então, assim, eu sou médica de família, então eu estou muito envolvida na atenção primária, mas eu sou professora também da UERJ. Então, a gente tem essa interlocução da graduação e da formação. A gente sabe hoje que a rede, ela não é um espaço só de cuidado, é um espaço de formação. A maioria dos profissionais de saúde, ele idealmente tem que circular na nossa rede também para aprender as melhores práticas. Então, quando a gente está num espaço como esse, em que a gente está colecionando boas experiências, a gente está botando em evidência boas experiências, isso é uma grande oportunidade da gente aprender e também, de alguma forma, criar bons modelos para que a gente possa fortalecer a nossa rede. Então, vou passar agora a palavra para o professor Rossano, para ele falar um pouquinho também. Obrigado, Débora. Estou muito feliz de estar aqui também com vocês nessa inauguração, nesse lançamento do podcast. Reforçando um pouco o que a Karen já tinha comentado, eu acho que tem um aspecto extremamente importante nesse projeto, que é essa interação entre a gestão do Estado e a universidade. A gente já teve uma boa experiência, como ela também relembrou, em 2022, na Conferência Estadual de Saúde Mental, onde a gente pôde construir, lá no caso do Instituto de Medicina Social, que é onde eu trabalho, construir um projeto de relatoria conjunta, colegiada, participativa, que foi muito importante para que a gente tivesse uma conferência estadual extremamente qualificada. E nesse momento agora a gente está retornando essa parceria nesse projeto de qualificação da RAPS Infanto-Juvenil
do estado do Rio de Janeiro. A gente tem muitas expectativas positivas em relação a esse projeto, não só expectativas, né? Na verdade, várias etapas dele já estão se concretizando. Os encontros mensais do Fórum Estadual têm sido bastante potentes. A gente teve um em agosto cujo tema foi exatamente um dos focos desse projeto, que é exatamente a qualificação da participação das pessoas autistas, dos familiares dessas pessoas autistas. Então, a gente construiu, a Kátia coordenou um fórum bastante participativo, lotado, um auditório lotado. Então, acho que isso já está mostrando que o projeto está sendo bem sucedido e vai estar uma ótima direção para a gente poder estar no final do ano construindo um grande seminário de boas práticas da saúde mental da infância, da adolescência e juventude do estado do Rio de Janeiro em dezembro. É muito bom, assim, para localizar um pouco, né, em que pé está essa experiência que reúne tanta gente importante, engajada na agenda da saúde mental da infância, adolescência e juventude do estado do Rio de Janeiro. É importante dizer e até começar a compartilhar aqui o que serão os próximos encontros desse podcast, é que a gente trabalha na linha de raciocínio em que as boas práticas elas vêm do território, que o nosso cobertor é curto, que os desafios são muito grandes, a gente tem uma agenda invertida e que conversa com isso está no nosso projeto. O aumento da população e a redução do número de pessoas escolarizadas é um grande alarme para essa agenda. Através das boas práticas, a gente vai poder evidenciar isso. Como produto final, são 160 boas práticas que a gente já colecionou. Existe um processo de curadoria com o território para a qualificação dessas boas práticas. Nós estamos fazendo também o desenvolvimento de uma metodologia que a gente chamou de cartografia da saúde mental da infância e adolescência, para a gente mapear direitos, mapear desejos, mapear rede, mapear os desafios na integração de rede, que a gente sabe que são cotidianos para quem está na ponta. A gente também está desenvolvendo uma parte do projeto ligada ao fórum, mas também envolvendo outras populações. Teve população indígena, isso está gravado. Hoje a gente teve um fórum sobre população trans também, que são desafios aí do território. Então, a gente, enquanto gestão, está muito, acho que, entendendo o tamanho da responsabilidade de enfrentamento e da necessidade atual da gente poder inspirar a rede, todos os 92 municípios, para que todos possam avançar nessa agenda conjuntamente, mesmo com todos os desafios que estão aí dados. Então, acho que é importante também a gente, antes de terminar, fazer mais uma rodada, né, dizer um pouco aqui do que Débora, Rossano e Kátia estão esperando desse movimento, que é um movimento aliançado também com emendas parlamentares que reconhecem a garantia desse direito no acolhimento em qualquer momento de necessidade no campo da saúde pública. Então, essa é uma lei estadual que orienta que todas as pessoas na infância, adolescência e juventude possam ser acolhidas com dignidade em todos os pontos de atenção da RAPS, especialmente as populações em situação de vulnerabilidade e que estão em cenários de favelas. Isso acho que é muito importante trazer, porque isso conversa também com a prática do território. Eu estou muito animada também, acho que é isso. A gente já tem, né, como vocês estão dizendo, essas 160 boas práticas que o território de saúde mental e o intersetorial e o da atenção primária inscreveu, né, de experiências que a gente, nesse seminário que o Rossano falou, a gente pretende apresentar as 10 melhores experiências e a gente vai ter também como produto desse projeto 2 livros para poder divulgar, né, essas experiências. Isso é uma coisa muito importante porque a gente está dando uma visibilidade que a gente quer dar para esse campo, né? Que não é um campo, mas que dentro do campo da saúde mental é um segmento que a gente precisa valorizar, que a gente precisa dar importância, porque a gente vê que ainda nos dias de hoje
com 25 anos de fórum, a gente vê que as crianças e adolescentes ainda não estão na agenda como prioridade absoluta, como consta no ECA que elas deveriam ser. Então, a gente vê que a gente precisa de falar sobre esse assunto, olhar para as crianças e adolescentes como sujeitos que vão poder dizer da história deles, do sofrimento deles, do jeito que eles puderem, mas eles precisam ser ouvidos, eles precisam estar sendo considerados para que os projetos terapêuticos sejam construídos junto com os seus familiares também. Então é isso, assim, é uma agenda muito importante, a gente quer dar essa visibilidade. Esse seminário, né, que já foi dito, vai ser dia 11 de dezembro, na UERJ, e ele vai marcar, digamos assim, a culminância, todo esse trabalho que a gente vem fazendo esse ano, com a possibilidade dessa articulação com a UERJ e também com as emendas parlamentares que chegaram, impositivas aí, que nos deu também essa possibilidade. Sim, eu acho que, falando um pouco mais, né, do projeto, acho que a gente tem várias frentes que são super interessantes. Eu acho que o grande momento de celebração vai ser ali, né, em dezembro, quando a gente vai poder estar junto, vai poder, de alguma forma, observar, né, ver esses produtos vivos. Mas essa trajetória já tem sido muito rica, né? Como a Karen mencionou, a gente já teve algumas experiências no território, né, de pensar e construir isso que a gente está chamando de cartografia, usando metodologias ativas, metodologias participativas, porque a rede, ela tem muitas vezes, né, várias iniciativas que são potentes, mas às vezes há dificuldade de uma articulação. Quando a gente sabe que para cuidado em saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, a gente precisa ter intervenções e estratégias que envolvam a criança, né, o indivíduo, a família e a comunidade. A gente sabe que muitas vezes o cuidado individual é insuficiente e o cuidado só no campo da saúde é insuficiente. A gente precisa de estratégias intersetoriais, criativas, flexíveis. E a experiência que a gente tem tido, né, no território, a gente tem 2 territórios piloto em que a gente está desenvolvendo essa metodologia, que a gente espera consolidar para que ela possa, de alguma forma, contribuir em outros territórios também. Acho que ela traz para nós, até o momento, essa visão, né, do quanto é importante a articulação, né, dessas iniciativas, o quanto é importante que a gente leve em consideração a diversidade das necessidades, né, porque quando a gente fala de infância, adolescência e juventude, a gente não está falando de uma infância só, a gente não está falando de uma adolescência só, nem de uma juventude. Essa juventude ela é marcada por várias, né, questões de gênero, de raça, de classe, de território, né, da onde essa pessoa está. E eu acho que todas essas nuances, elas são muito importantes quando a gente pensa no cuidado. E quando a gente está no território, então, a gente consegue, né, de alguma forma, capturar e registrar. E eu acho que uma coisa muito bonita desse projeto é exatamente poder evidenciar e construir memórias institucionais também, que possam ficar como um legado para o futuro de várias inspirações, né, várias situações que são memoráveis e que são, de alguma forma, um bom exemplo para que a gente saiba que isso pode ficar registrado e ser um modelo de aprendizado e também de fortalecimento daquilo que está sendo feito, né? Rossano, você quer comentar mais alguma coisa? Mais um ou dois pontos. Primeiro, só reforçar o que já foi dito, né? A importância desse projeto para que, de fato, a saúde mental de crianças e adolescentes se torne prioridade para as políticas públicas e não um tema que acaba sendo, infelizmente, secundarizado. Então, acho que isso, de fato, é fundamental. Como o Karen já tinha comentado, o financiamento desse projeto parte de 2 emendas parlamentares, né, muito importantes, porque uma tem foco exatamente a juventude vulnerabilizada nas favelas e o outro tem como alvo o fortalecimento da parceria entre a gestão, os serviços, o Fórum de Saúde Mental e as pessoas autistas e os familiares de pessoas autistas. A gente sabe, o tema do autismo hoje é um tema, né, que tem uma força política muito grande, é um tema que se transformou num tópico que é interdisciplinar, né, na verdade transdisciplinar. Ele atravessa vários campos, a saúde da pessoa com deficiência, direitos, as políticas de acessibilidade,
E a saúde mental, né, também tem um lugar importante dentro dessa política, vai ser, quer continuar sendo um parceiro e um ator importante, mas com uma proximidade muito maior com as famílias e com as próprias pessoas autistas, e a gente acha que a gente está caminhando nessa direção. Para concluir, queria agradecer esse momento importante de possibilidade da gente conversar sobre isso num outro espaço, que é um espaço incomum para a academia e até para a gestão também, mas que é um espaço que a gente precisa ocupar e que a gente precisa usar também para poder vociferar com toda a necessidade que essa demanda hoje existe no campo das políticas públicas, as necessidades das crianças, jovens e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos e a todas, nós também. Muito obrigada.